Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carla e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de 3 riquezas que você pode possuir aí já e que é como se fosse um degrau para você alcançar riquezas financeiras. O que acontece? Quando nós falamos de riqueza, normalmente nós pensamos muito diretamente ao dinheiro. É totalmente importante você ter dinheiro, né? Falar sobre dinheiro às vezes pode tornar um pouco, mas só pensa em dinheiro, né? Existem algumas crenças limitantes que foram colocadas na nossa mente quando nós éramos criança por uma sociedade onde falava, você... como se você ter dinheiro fosse errado. E na verdade não é isso, gente. Ter dinheiro é totalmente importante e você, para alcançar riquezas, você precisa gostar de dinheiro, você precisa respeitar o dinheiro, você precisa ajudar pessoas com o dinheiro. Isso é muito importante. Então, assim, não tem como você atrair aquilo que você não gosta, aquilo que você tem receio por causa de crenças implantadas em você. Mas nesse vídeo específico a gente não vai falar sobre dinheiro. Nós vamos falar a respeito de 3 riquezas que você pode ter ou que você pode trabalhar aí, se você ainda não tem aquilo que a gente liga muito à riqueza, que é o dinheiro. Mas na verdade o dinheiro é como se fosse o último desses fatores. Eu vou falar 3 aqui, existem mais, tá bom? Mas eu vou falar 3 que eu achei bem interessante de um livro que eu tô lendo, tá? Olha só. A primeira riqueza é a atitude mental positiva. Se você está com a atitude mental negativa, você pode observar. Dificuldade em relacionamentos, normalmente você vai estar em dificuldades financeiras. Quando você está com atitude mental negativa, normalmente você não se relaciona bem com as pessoas. Por quê? Porque quando você não está legal, o ambiente, eu não sei se você já ouviu falar sobre frequência, nós vibramos de acordo com aquilo que nós sentimos, aquilo que nós temos dentro de nós. Então, quando você não está se relacionando bem com você mesma, normalmente você não vai se relacionar bem com as pessoas e normalmente você vai ter dificuldade de ganhar dinheiro. Ou às vezes você pode até ganhar, mas esse dinheiro vaza, ele some das suas mãos de repente e você não sabe o que fez com esse dinheiro. Normalmente isso vem é, pela mentalidade negativa. Você precisa, em primeiro lugar, ter uma mente positiva. A sua mente não é que você vai estar o tempo inteiro sorrindo, feliz da vida, porque a vida não funciona assim. Mas o fato de você pensar, de você questionar sobre situações que acontecem com você, ao invés de questionar falando, eu sabia, eu realmente não tenho sorte, eu sou muito azarado. Não. Ao invés de você pensar dessa forma, procura pensar o que eu posso aprender com essa situação. Porque toda situação que acontece com a gente, normalmente ela vai trazer consigo uma experiência e cabe a você errar na mesma coisa e ficar circulando naquele mesmo lugar ou entender o que você pode aprender com aquilo e sair dali. E você só consegue aprender se você passar a ter uma mentalidade positiva. Você passar a olhar e toda situação, gente, por incrível que pareça, toda situação tem um lado de proveito, onde você pode receber aquilo ali com um outro olhar. Normalmente a gente tem que olhar de forma diferente, mas você vai entender o que está acontecendo naquele momento e isso já é uma atitude positiva. Você tirar o proveito de tudo aquilo que aconteceu. E eu falo, o que eu tô falando aqui é de situações negativas, né, gente? Porque normalmente quando acontece, e acontece com todo mundo, a gente não quer que aconteçam coisas ruins pela gente. Se a gente tivesse um poder de escolha, só aconteceriam coisas boas o tempo todo. Mas
existem situações que tem que trazer aprendizado pra gente. Elas vão acontecer mais cedo, mais tarde. Então, ter uma atitude positiva diante dessas situações vai trazer riqueza para você. Porque você sendo rico na atitude positiva, você já tá a pouquíssimos passos de distância da riqueza, tá bom? Outra riqueza a harmonia em relacionamentos domésticos. O que acontece? Quando você tem uma harmonia em relacionamentos domésticos, independente das pessoas que você mora, normalmente você mora com a sua família, ou você mora com amigos, ou você mora com... ou você pode até morar sozinho. Mas assim, você tem que entender que as situações domésticas, elas têm que ter harmonia entre elas. Eu tenho um filho adolescente de 12 anos, tenho um filho de 6 anos e moramos eu, meu marido e os dois. Normalmente, eu percebo que quando eu não estou bem, a minha atitude normalmente engloba todo mundo. Então, quando a gente não tá legal, normalmente a gente vai transferir isso para as outras pessoas. Você tem que ter dois sensos de harmonia. Você tem que perceber que quando você está negativo, você tem que procurar melhorar aquilo que você está vivendo no momento, para você não contagiar as outras pessoas, para que assim você tenha uma harmonia dentro da sua casa. E quando tem outra pessoa que está tendo uma atitude negativa, você também tem que ficar muito atento a isso, para que essa pessoa não te contamine, porque se esse conhecimento chegou até você, é você o responsável por isso. Então, assim, gente, em casa você tem que ter esses dois sensores. Entenda se o outro não está te contaminando com a energia dele, com o pessimismo, com a situação difícil. Entenda que essa situação é a situação dele, entendeu? E você pode ajudar não entrando naquilo. Você pode ajudar de formas externas, porque internamente quem resolve é só a gente. E a outra atitude é você entender que quando você não está legal, procura não contagiar o seu ambiente, aonde você vive, para que você tenha uma harmonia dentro da sua casa. Ter harmonia dentro da sua casa te dá a sensação de riqueza. Qual a sensação de riqueza? A sensação de que você é feliz, de que você mora em um lar feliz. E isso, gente, tá muito, muito distante de ser algo que você consegue ou alcança. Isso é algo que você sente e traz à existência. Isso é algo que você pode trazer transformando exatamente o caos, que às vezes a gente pensa, meu Deus, eu tô num caos, eu não tenho como sair daqui. E não, você consegue transformar apenas tendo esses dois sensores para harmonia. Então, essa é a segunda riqueza, que é a harmonia doméstica. E a terceira riqueza é a riqueza da saúde física. Às vezes você pode estar passando agora por um momento de saúde delicado, mas isso não quer dizer que você vai passar isso pelo resto da vida. Então, você ter uma atitude de você entendendo, ou às vezes você tá aí muito saudável e prestes a passar por algum tipo de doença, sabe por quê? A doença normalmente ela vem por causa dos nossos próprios pensamentos. A ciência já comprova muitos casos de pessoas que passaram a ingerir medicamentos que continham farinha de trigo e elas foram curadas. Se você for pesquisar, você começa a entender que, na verdade, a doença ela está muito mais relacionada ao que você está vivendo internamente, ao seu tipo de pensamento, a como você enxerga a vida, como você quer alcançar lugares ou parar ali naquele momento. Entendeu? Então, assim, e isso é um processo, não é que, agora que eu descobri isso, a partir de amanhã eu já tô saudável. Não. Para que a sua saúde tenha uma reversão, você precisa
ter uma atitude de quem quer viver a sua vida, de quem é feliz com a vida que Deus te deu. Então, assim, é um processo. Às vezes você precisa de medicação, precisa passar por cirurgia, e é um processo, gente, mas assim, quando você entende que você é saudável, quando você sente que você é saudável, e dentro do nosso próprio corpo existe cura para tudo que a gente precisa. Essa cura está interna, essa cura é dentro, tá? Então, essa é uma das maiores riquezas, que é a riqueza da saúde. Quando você se sente realmente saudável, independente de você estar doente ou não. Gente, há algum tempo atrás eu passei por um problema, eu passei por duas situações de saúde, que eu tive um mioma muito grande, onde eu tive que fazer uma cirurgia e remover esse mioma, e eu tive um distúrbio da tireoide. Esse distúrbio da tireoide, o médico falou pra mim que eu ia ter que tomar medicação pelo resto da vida. E eu já estava nesse processo de conhecer mais quem é Deus de verdade, de colocar em prática, gente, aquilo que Deus deixou pra gente, que é a Bíblia. A Bíblia é o livro milenar mais poderoso que existe nessa terra. Então, eu lembro que às vezes eu ia fazer consulta e sentava perto de uma pessoa muito negativa pela situação que ela estava vivendo. E às vezes eu entrava e, igual eu falei pra vocês, o médico falou que eu ia ter que tomar medicação pelo resto da minha vida, que não tinha possibilidade de melhorar, entendeu? E assim, naquela situação, eu estava vivendo algo que era desconfortável, não era legal eu estar ali, sentindo aquilo ali, eu estava realmente com um distúrbio, e aquele distúrbio, ele estava relacionado ao meu momento de vida, em como eu estava enxergando a vida naquele momento, sabe? E assim, a partir do momento que eu decidi, eu comecei a entender o ambiente, igual eu estava falando sobre a harmonia doméstica para vocês. Eu entendi o ambiente. Ali de fora existiam pessoas que estavam vivendo situações e que eu não precisava pensar como elas pensavam. Aquele médico ali, ele estava fazendo somente o trabalho dele, gente. Aquele médico, ele estava ali passando para as pessoas aquilo que ele é da rotina dele, entendeu? E eu comecei a entender que eu não era igual àquelas pessoas, não pelo fato de ser diferentona, não, gente, era só pelo fato da mentalidade. Então, eu comecei a pensar, quando eu entrar na sala daquele médico, e comecei a falar com Deus, falei, Deus, eu não quero receber o diagnóstico que ele me trouxer, entendeu? Porque eu via que as pessoas que saíam de lá, as pessoas que ficavam ali conversando, normalmente elas traziam para fora, às vezes problemas, outros problemas maiores. E eu entendi também que eu tinha criado aquela situação por muitas atitudes negativas, por muitos pensamentos negativos que passavam pela minha cabeça e eu deixava habitar ali. Então, nesse processo de autoconhecimento, eu passei a entender que era um poder que só eu mesmo tinha, sabe? Então, quando eu passei a olhar para a vida com um pouco mais de gratidão e felicidade pela vida que eu estava vivendo, independente do momento. Gente, se você for parar um pouquinho para observar a natureza, você fica muito encantado. E isso ali já vai gerando dentro de você muita cura. Se você parar um pouquinho para observar o sorriso dos seus filhos, o seu olhar no espelho. Gente, olha no espelho, olha para dentro dos seus olhos. Olha só como o nosso corpo funciona de forma tão extraordinária. Gente, existem muito mais coisas que nós podemos agradecer do que reclamar. E naquele momento eu estava no processo de reclamação, eu estava num processo onde eu não era grata por aquilo que eu já vivia, onde eu encontrava defeito em tudo. Eu estava num processo ali onde eu estava me adoecendo, entendeu? E eu pensava que estava afetando os outros, mas eu estava me afetando.
A partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a acreditar naquilo que a Bíblia fala, eu comecei a acreditar, eu comecei a entender um pouquinho mais, gente. Eu entendo muito pouco ainda de quem era Jesus, sabe? Aquilo ali trouxe uma transformação para dentro de mim. Aquilo ali mudou a minha forma de pensar e automaticamente mudou o meu processo. Então, há 2 semanas atrás eu fui na médica, a médica olhou os resultados dos meus exames da tireoide que eu já tinha. Eu estava em constante visita ao médico, sabe? Eu tomei a medicação durante um período, só que eu entendi que, na verdade, a mudança estava dentro de mim. E quando ela viu os meus exames, ela falou: Olha, sua tireoide está funcionando normal. Sua tireoide está normal. Aí eu falei: O quê? Aí eu falei: Sério? Aí quase que eu questionava aquilo ali. Depois eu falei: Meu Deus. Aí eu já comecei a vibrar na felicidade, na gratidão por aquilo que Deus tinha feito no meu corpo. E essa cura, gente, ela tá dentro da gente. A cura para tudo, está dentro da gente. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês eram essas 3 riquezas, que é a riqueza da atitude mental positiva, a riqueza dos relacionamentos, da harmonia nos relacionamentos domésticos e fora de casa também, né? E as riquezas da saúde. Talvez você tenha todos esses 3 e você olhe para a sua vida agora e pense: minha vida, eu ainda não alcancei aquilo que eu queria. Gente, e para alcançar o que você quer, talvez esteja escondido somente em você agradecer por aquilo que você já tem, aquilo que você já possui. Durante muito tempo eu tive uma saúde muito boa e eu não valorizava. Eu passei por um processo onde eu entendi que, na verdade, a minha saúde era muito preciosa e eu não valorizava aquilo. E hoje eu consigo valorizar a minha saúde, hoje eu consigo valorizar a minha família, hoje eu consigo valorizar a vida que eu tenho. Então, procura dentro de você que você vai encontrar uma forma de valorizar isso que você tem aí, que está dentro de você, que está ao seu lado, quando você mais precisa, que é o mais precioso, que é a sua vida e as pessoas que te amam. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, tá bom? Então, até mais!